secretária. A primeira oficina, olha, começando a gravar agora, oficialmente iniciada a nossa segunda oficina do GeoGebra, tá bom? A primeira oficina, na semana passada, houve um problema aqui, não sei porquê, o Google não estava me ajudando muito, mas dessa semana deu tudo certo, graças a Deus. Bem, eu queria começar o nosso trabalho da noite, além de agradecer por cada um de vocês estarem aqui, falar que o curso tem um site próprio para o nosso curso, tá certo? Então, ele tem o endereço a essa página que está aí na tela de vocês, tá bom? Ele é específico para conter o quê? A programação das oficinas, as datas, quem vai fazer cada oficina. Então, vocês podem observar aí que nós temos aqui oficinas que está com o nome José Filho e temos aí também oficinas que está com o nome do professor Antônio Clerton, né? Então, nesse caso aí, você já sabe que é os dias que eu estarei ministrando a oficina e são os dias que o professor Antônio Clerton também estará ministrando as oficinas. Ele vai abordar o GeoGebra de modo assim um pouquinho mais diferenciado, porque ele gosta muito de trabalhar com a parte de cálculo gráfico e eu mais com a parte geométrica por enquanto. À medida que a gente for andando no curso, a gente vai aperfeiçoando e mudando as abordagens também, tá bom? Mas então vocês podem acessar o site aí, ó, sites.google.com/view, tá bom? /extensão GeoGebra Uniteams /2002. Salvem esse endereço aí na agenda de vocês, nos favoritos, para ficar fácil de vocês entrarem. Quer ver a programação da oficina de determinado dia? Entra no site, na página de programação. Olha. Então, eu estou aqui com o nosso site aberto. Então, no ano de 2022, tem algumas opções aqui. Ó. A primeira delas é a programação, que é essa que eu estou aqui com vocês. A segunda opção é essa de atividades. Vocês clicando aqui nesse triângulozinho, vai abrir o menu de atividades. E aí tem aqui, por enquanto, nós temos apenas a atividade 1, que foi da oficina gravada da aula passada. Assim que terminar cada oficina, a gente vai disponibilizando a atividade aqui no site. Então, quando terminar essa oficina de hoje, já vai ter aí também a atividade número 2, tá bom? O que mais que nós temos aqui no ano de 2022? Nós temos aqui a gravação das oficinas. Se você não pôde assistir a oficina aqui no momento síncrono para discussão, vocês acessem o site do curso, vem aqui, clica no ano de 2022, vem aqui tá a opção gravação das oficinas. Nessa gravação das oficinas, vocês vão ver todas elas nesse sentido aqui. Então, aqui tem a parte da gravação da primeira oficina, que eu dividi ela em duas partes, para o vídeo não ficar muito longo. Então, tem a parte 1, tem a parte 2, tá bom? E aí vocês vão ver que embaixo do vídeo tem aí um botãozinho de frequência, que vai levar vocês para um formulário também de frequência de ter assistido a gravação. Então, não pôde participar da oficina aqui no momento síncrono, mas assistiu a gravação, clica no link de frequência, assina o seu nome lá e envia o formulário, porque a sua frequência também vai ser computada como quem participando. Tá legal? Beleza. O que mais que nós temos aqui no ano de 2022? Tem a página de produções. Essa página de produções aqui é porque a gente gostaria muito que cada um de vocês construíssem mesmo aqui no GeoGebra, tá bom? E a gente quer publicar, quer dar visibilidade para o trabalho de vocês. Então, clicando aqui na aba de produções, nós vamos ter aqui um espaço que é reservado para vocês, tá bom? Eu coloquei aqui como exemplo uma construção que eu fiz, que eu concluí aqui, já até postei agora há pouco para o pessoal aqui o link dela, que é a escrita correta da letra S, bem parecido com aquele que eu gravei lá na oficina 1. Clicando, então, aqui nesse símbolo, vai levar vocês para essa construção já colocada no site do GeoGebra, tá bom? Aí você não precisa deixar gastando espaço aí no seu computador. Então, é uma construção bastante tranquila. Vou mandar limpar a tela aqui, por exemplo, e iniciar a escrita. Com 2 botões e alguns elementos matemáticos, a gente consegue ensinar os garotinhos com dificuldade a escrever todas as letras aqui, que é a nossa proposta. Então, essa página de produções aqui vai ser destinada basicamente para aquilo que a gente conseguir produzir durante o curso, tá bom? Não apenas as que eu fizer, mas as que vocês fizerem também. E eu espero que esteja mais das que vocês
vão fazer do que das minhas propriamente, tá bom? Então, primeira informação, o site é nosso, o site é do curso, é para ser visitado, é para ser trabalhado. Combinado? Tranquilo para vocês assim, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Beleza. Joia. Na hora, se eu não souber colocar, eu pergunto. Tranquilo. Se eu Beleza. não souber postar, eu pergunto. Ótimo. A gente vai se organizando. Muito bem. Então, na programação de hoje, nós temos o que aqui? Oficina número 2. O que nós vamos fazer? Construir sólido de revolução na janela 3 dimensões e propor que seja utilizada a ferramenta chamada superfície de revolução ou o próprio comando de superfície que já está institucionalizado aí no GeoGebra. E depois aprender a programar com uma tartaruguinha bem bacaninha que tem no GeoGebra, tá bom? Por quê? Porque nós temos aí nos nossos documentos curriculares do Estado do Tocantins o pensamento muito forte de que os estudantes devem aprender aquela ideia de pensamento computacional, de saber como significa mexer em programar um computador, programar uma ação no computador. Se eles compreenderem bem essa ideia, a matemática de repente fica até um pouco mais saborosa para cada um deles. Então hoje, tecnicamente, na nossa oficina será trabalhar esses dois conceitos. Criar sólidos de revolução, aqui na janela 3 dimensões do GeoGebra, e programar imagens com a tartaruguinha, tá bom? Então deixa eu fechar essa janela aqui. Para os que estão presentes, alguma dúvida quanto ao site, aí, quanto aonde vocês vão encontrar informações mais precisas do nosso curso, onde vai encontrar as gravações, tudo tranquilo, né? Se for tendo dúvida, depois vai mandando aí no grupo, pergunte aqui agora que vai dar tudo certo. Vamos, então, ajeitar agora a nossa janelinha do GeoGebra e começar a construir, porque eu sei que vocês estão com muita vontade de construir, não é isso? Deixa eu ver se vocês já estão conseguindo visualizar aí. Tudo bem para vocês assim? Tá aparecendo, não tá? Ok. Tá bom, professor. Ótimo. Hoje vai ser bacana, hoje vai dar certo. Beleza. Então, quando nós abrimos o nosso GeoGebra, a gente tem sempre a opção de deixar ele de alguns formatos diferentes. Que formatos são esses aí? Por exemplo, eu tenho janelas de 2 dimensões, janelas de 3 dimensões, eu tenho janela de álgebra, tenho janelas a janela CAIS, da calculadora CAIS, vamos dizer assim. E nesse momento aqui nós vamos trabalhar com a janela básica mesmo do GeoGebra. Como é que você pode visualizar um sólido geométrico de revolução? Eu vou fazer aparecer aqui, então, a janela de 3D. Professor. Sempre que alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar aí que a gente Não, é porque tem alguém com o microfone ligado e aí tá com muito ruído aqui, pelo menos é o que eu tô ouvindo. Desculpa, professor, eu não vi, acabei de fechar o Tá, ventilador. tranquilo. Ótimo. Muito obrigado, então. Bacana, vai dar certo. Então tá, como é que a gente faz aqui para visualizarmos a janela 3D? Vocês vêm no menu de exibição aqui em cima, ó, exibir. Vai abrir o menuzinho aqui, vocês vão colocar aqui janela de visualização 3D. Tá? Deixa ele fazer aparecer, como ela é um pouquinho mais especial que a outra, vamos falar assim, ela carrega um pouquinho mais lentamente, mas ela já está aqui, olha. Essa janela de visualização, então, pode ficar dividindo a sua tela inteira, você pode ficar aqui visualizando as 3, se você quiser, se você preferir. Se você não quiser deixar as 3 do mesmo tamanho, você pode minimizar uma, arrastando elas uma para o lado esquerdo, para a direita, ó, deixando uma maior do que a outra, e assim vocês vão conseguir o efeito que vocês desejam, tá bom? De forma que a janela 3D é bem movimentável, ela é bem bacana, bem legal. Quem tiver aí com a máquina aberta e ligada, pode experimentar aí, abrir a janela de visualização 3D, tá bom? Vamos deixar ela aqui abertinha, vou deixar a janela de visualização normal um pouquinho maior. Sim. Faz aqui, eu não sei se, me perdoe se alguém já sabe,
aquilo que eu acho que foi o professor Gideon ou foi o outro, o Romulo, que ensinou e eu aprendi. Dividir a tela do computador. Né? Ir lá na bandeirinha e jogar a seta para a esquerda, aí abre o GeoGebra e joga para a direita. Aí você tem as duas, tanto a aula como a prática do lado, fica bem mais fácil. Ok, muito bem. Olha aí, dica ótima, não é isso? Obrigado, campeão. Então, olha só. Para mim poder construir um sólido de revolução, eu tenho que fazer um objeto aqui na janela de visualização padrão, a janela de visualização normal, e depois terminar a tarefa aqui na janela 3D, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer um elemento bem simples aqui. Vou colocar, por exemplo, um segmento de reta aqui, ó. Vou pegar um segmento começando aqui da origem, ó, do eixo X, e ficando dessa forma, olha só. Veja como é que nós vamos poder imaginar que ele vai aparecer aqui na janela 3D. Dá para ver que o meu eixo X e o meu eixo Y são os eixos vermelho e verde. O eixo da altura seria o eixo Z. Tá bom? Então, na medida que você deixar aí a sua janela 3D, ele vai ficar. Você vai fazer o seguinte, então. Você vai, sempre que você quiser deixar o seu material, o seu GeoGebra, a sua janela na posição original, você vai fazer o seguinte, você vai clicar nesse símbolo dessa casinha que tem aí, que é a visualização padrão, tá bom? Clicando na visualização padrão, o GeoGebra volta para o padrão dele e tudo que você mexeu, eu vou mexer aqui, por exemplo, para vocês verem, eu vou deixar o GeoGebra um pouco estranho aqui, ó. Mexi nele um pouquinho, mas eu quero voltar para o original, eu clico na casinha, que é a visualização padrão, e ele restaura para você o início de tudo, tá bom? Joia. Então, agora o que eu fiz? Eu já fiz um segmento aqui na minha janela de visualização, agora ele já apareceu também na janela de visualização 3D. Caso ele não tenha aparecido na janela de visualização 3D, que ele, por padrão, ele já vem marcado para aparecer lá. Mas se porventura não apareceu, você pode vir aqui no elemento que você criou aqui na janela de visualização, botão direito sobre o elemento, acessar as propriedades, e na janela de propriedades existe ali a opção de você escolher em qual janela você quer que apareça o seu objeto. Aqui na aba avançado, deixa eu crescer um pouquinho a minha janela de visualização para vocês verem que bem no finalzinho, bem embaixo da janela de propriedades, na aba avançado, tem 3 caixinhas para vocês marcarem se quiserem. A primeira é na janela de visualização básica, a segunda, janela de visualização 2 e a terceira, janela de visualização 3D. A básica e a 3D já vem marcada por padrão. A de visualização 2, só se você desejar que apareça lá, tá bom? Hoje nós não vamos abordar a segunda janela de visualização, vamos ficar só com a básica e com a 3D, tá bom? Mas veja que está marcando aqui. Se a gente desmarcar alguma dessas aí, o objeto já não fica mais visível ali, ó. Eu desmarquei aqui a 3D, tá vendo? E ali ele já desaparece, ó. Tá vendo? Então eu vou deixar marcado aqui. Na sua, se não estiver aparecendo, você vem, botão direito em cima do segmento que você construiu aí, acessa as propriedades, na aba avançado, marca a janela 3D. Beleza. Mas então, como é que a gente vai construir um sólido geométrico, um sólido de revolução? Quer dizer que eu vou fazer com que esse segmento F aqui, ele faça um giro completo sobre o eixo. No caso, sobre o eixo X aqui. Vamos lá. Eu vou clicar, então, na janela de visualização 3D. Vai ficar em negrito o título dela aqui em cima, ó. E aí o menu de ferramentas já vai mudar um pouco. Onde é que está a ferramenta que faz esse sólido de revolução? É bem aqui, nesse menu que tem a pirâmidezinha, tá bem? Clicando ali, você vai ver que vai aparecer um menu bem mais extenso. E a última ferramenta que tem lá chama-se superfície de revolução, certo? Então você vai acessar essa ferramenta, clica sobre ela. Aí passe o mouse um pouquinho assim sobre ela e vai ver que tem uma dica. Arraste a curva em torno do eixo. Pronto, então é só isso que eu preciso fazer.
eu vou arrastar esse segmento aqui da janela 3D em torno do eixo que eu quero fazer a rotação, que no caso aqui é o eixo X. Veja o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, clicar em cima do meu segmento e vou arrastando ele, como se fosse puxando e forçando ele a fazer esse movimento. Olha o que foi que aconteceu aqui. O que gerou para nós. Estão conseguindo visualizar aí? O meu não tem essa ferramenta não, professor. Você está no celular ou você está no computador? Estou no computador. No computador, né? Eu consegui fazer tudo, aí vou lá na pirâmidezinha, clico, aí só vai até a planificação. Certo. Então, não tem revolução. Às vezes você pode estar com uma versão um pouquinho mais que não está atualizada, mas vou dar uma dica para você aqui, você vai verificar se vai dar certo isso aqui agora. Por exemplo, se você ver que na parte direita do seu GeoGebra tem uma barrinha muito sutil, bem no final aqui, que tem um triângulozinho, tá vendo? Ó? Onde eu tô passando o meu mouse. Tô vendo. Veja. Quando você clica nesse triângulozinho, vai abrir aqui um menuzinho novamente. Clica nessa janela 3D para ver se ela vai abrir bacana para você aí. Ok, vamos ver agora. Agora você não, repete continua. Tem pirâmide, prisma, extensão, cone, cilindro, planificação. Oxente. Tá. Então, tudo bem. Para aqueles que não têm essa opção, vamos usar o comando mesmo escrito, tá bom? Vamos fazer o seguinte, olha só. Deixa eu só mostrar aqui como foi que ficou aqui. Olha, veja que a gente conseguiu fazer um sólido de revolução, que é o cone, usando simplesmente um segmento e a ferramenta. Eu vou esconder os eixos e vou esconder esse fundo aqui e vou até esconder aqui o meu segmento F. Olha só. O que eu tenho então agora? Um cone, tá vendo? Construído de forma aí bem rápida, bem tranquila, aqui no nosso GeoGebra para poder trabalhar com os nossos estudantes, tá bom? Que tal essa ferramenta de construção de sólido de revolução? Tranquila? Para quem conseguiu visualizar e fazer aí, bem tranquilo, né? O jeito de mexer com ela? Bem tranquilo, professor. Consegui fazer aqui tranquilo. Ótimo. Então tá. Observe que se eu conseguir fazer isso com um segmento, por exemplo, será que eu conseguiria fazer com outro tipo de objeto? Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso que está aqui na janela e vou experimentar fazer agora a mesma coisa que fizemos, mas usando um comando. Para o professor que está aí, que não está conseguindo visualizar a ferramenta, ele vai conseguir fazer usando um comando agora, tá certo? Vamos lá. O professor Eluzione fica na escuta aqui, olha. Eu vou... tudo que vocês puderem fazer com esses comandos que já estão pré-organizados aqui no menu, vocês também conseguem fazer utilizando comandos digitáveis. Então, olha só, o nome desse comando é superfície de revolução. Então, eu vou, aqui no meu campo de entrada, olha só, dentro do campo de entrada eu vou começar a digitar assim, superfície. Quando eu chegar no sup, ele já vai me dizer as possibilidades de superfície. Eu vou usar por exemplo, vou usar essa primeira aqui, tá bom? Que é superfície usando uma função e um ângulo. Deixa eu ver se vai funcionar com essa primeira. Beleza. Que função? Eu não estou usando uma função, estou usando um segmento. Mas ele tem um nome F aqui, tá vendo? Então, no lugar de função, eu vou colocar o nome do segmento. É o segmento F. Qual é o ângulo que eu quero que ele faça essa revolução? Eu vou dizer que quero 360 graus, para ele completar todo o giro aí ao redor do eixo X. Eu vou digitar, então, 360 e apertar o símbolozinho do grau aqui em cima. Tá, vamos dar um Enter aqui para ver se ele vai aceitar aí. Opa! Não deu, deixa eu ver aqui. Ele não aceitou como o F como função. Então, vamos fazer aqui, tentar de um modo diferente aqui. Deixa eu pegar aqui. Superfície. Deixa eu ver se ele vai por essa curva aqui.
Não. Deixa eu transformar esse segmento aqui, então, aqui numa função para ficar mais tranquilo. Vamos lá. Vou tirar o meu segmento e vou escrever aqui a função assim. Ó. Minha função f vai ser igual aqui a função x. Então, comando função aqui. Função, valor inicial. Minha função vai ser a função x. Valor inicial vou colocar começando do 0 e terminando no 3, por exemplo. Então, eu quero só a função x, y igual a x. O domínio vai de 0 até 3. Deixa ela aqui, olha, que é como se fosse um segmento. Eu só escrevi o segmento em formato de função. Legal? Porque agora eu posso usar o comando, o programa aqui da superfície, usando essa função. Então, vai lá, superfície. Qual é a função agora? O nome dela é a função f. E o ângulo 360 graus. Veja só o que apareceu aqui já na minha janela de visualização 3D. Ele já construiu aqui do ladinho, olha, o meu cone, tá? Então, eu posso usar um segmento ou posso usar uma função linear, que seria a mesma ideia de um segmento, com uma função que tem início e fim para o domínio, e a gente, então, vai conseguir fazer aí esse nosso sólido de revolução. Olha aí. Professor Elisiane, então você pode usar aí, enquanto você atualiza o seu GeoGebra, para ele aparecer essa função aqui de superfície de revolução ali no menu, você pode usar essa função aí para escrever o seu segmento. Bacana? Deu para acompanhar legal aí, galera, essa construção com a função? Eu vou tentar fazê-la agora. Ok. O restante do grupo aí, falei muito rápido ou tá... Acompanhamos sim, professor. Ficou legal. Joia. Maravilha. Eu consegui fazer, professor. Beleza. E o resto do pessoal? As meninas que estão aí, a professora Aura, a Melissa, a Rosenilda, os meninos, o Hélio. Deixa eu ver mais o que é que nós temos aqui conosco. Tranquilo, professor. Opa, Estou tentando, professor. Mas eu vou conseguir, que eu não sou de desistir fácil, não. Isso, é isso aí. O que tem de bom nos matemáticos aqui é que nós não desistimos, né? E não só os matemáticos, mas o pessoal aqui da pedagogia. Nós temos um grupo especial aqui, viu? Que são aqueles nossos colegas, nossos amigos que estão trabalhando com os meninos na sala de recursos, e eles vão nos dizer, a gente espera que esse grupo especial nos diga aí como é que a gente pode usar a matemática para construir elementos educacionais que possam ajudar eles lá na sala de recursos. Tem alguém já aqui da sala de recursos presente conosco aqui, pessoal? Já ou não? Aparentemente não tem ninguém ainda, né? Mas beleza, mas a gente vai conseguir. Ok, então aí está, olha. E será que a gente consegue fazer sólidos geométricos um pouquinho mais trabalhados? Vamos continuar essa nossa construção aqui, ó. Deixa eu apagar essa superfície, eu vou deletar, tá vendo? Que a superfície aparece aqui na janela de álgebra com uma especificação matemática em forma de matriz. Bem interessante. No momento agora não cabe a nós analisar essa escrita matricial, porque o próprio GeoGebra transforma a escrita para que seja possível a construção, né? Uma matemática um pouquinho mais aprofundada, não para nível médio, não é interessante a gente parar por isso aqui. Então, se você quer apagar a superfície, é só clicar sobre ela aqui na janela de álgebra, deletar, que vai dar tudo certo, ela já desapareceu, tá bom? Ainda ficou aqui a minha função inicial, eu vou voltar para a visualização padrão e vou fazer outra coisa aqui, ó. Vamos usar uma outra parte, uma outra função para descrever uma superfície, uma linha de contorno um pouquinho mais elaborada, tá bom? Vamos lá. Deixa eu apagar essa função aqui também. Pronto. Vamos usar uma definição de função de mais de uma expressão, de mais de uma sentença, para fazer essa nossa linha que vai gerar o sólido geométrico. Vou usar uma função chamada função si, tá bom? Essa função si,
eu tenho duas possibilidades. A função se, uma condição e um então, e a função se com uma condição, se essa condição for... perdão. Se essa condição for aceita, então ele faz alguma coisa. Se não for aceita, ele faz outra. Eu vou usar essa segunda aqui, olha. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer uma construção de mais de uma sentença. Eu vou fazer bem devagar aqui para vocês perceberem como é que se faz. Tá bom? Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou fechar meu áudio 2 segundinhos, só porque me deu vontade de tudo. Ok, estou de volta. Vamos lá, então. Repetindo, para o Alan que entrou aí agora. A gente vai construir aqui uma função de várias sentenças usando a expressão se, que, na verdade, é uma expressão de programação, né? Não importa para onde você vai trabalhar, se é na matemática básica ou se é em programação de computador, o se é uma expressão que condiciona a uma restrição. Então, eu vou dizer o seguinte. Se o zero, olha só como eu vou escrever aqui. Se 0 for menor do que x, se o 0 for menor do que x, certo? E esse x for menor do que 2, então, olha só, separa só com uma vírgula. Então, eu quero que aconteça o quê? Eu quero que apareça aqui a função x. Olha aí, ó. Veja, eu comecei a escrever a expressão aqui e ele já me fez aqui. Então, de 0 até 2, que era a minha condição para o x, ele diz assim, se o x estiver entre 0 e 2, escreva a função x. E ele já escreveu. Agora eu vou colocar uma vírgula para colocar um senão. Aí é o seguinte, se isso não acontecer, aí eu vou usar outra função se aqui, olha, ou fazer diferente. Se não for entre 0 e 2, eu escrevo assim, ó, e se, de novo, eu vou usar a mesma função, ó, duas funções se, uma dentro da outra. Se agora o 2 for menor do que o x e menor do que 4, então, você vai fazer para mim o quê? Você vai colocar aqui, vou colocar aqui x menos 2. X menos 2. Senão, você vai colocar apenas um 2. Olha aí. Quando eu coloquei essa função aqui, olha a escrita dela e olha o que o GeoGebra desenhou para mim. Tá vendo? Ó? Essa é a maneira que nós podemos utilizar para escrever funções de mais de uma sentença. Tá bom? De mais de uma sentença. Se eu tirar esse 2 daqui de cima, ó, o que o GeoGebra vai desenhar para mim? Ele vai desenhar apenas as condições iniciais. Tá bom? E eu quero fazer com que essa função aqui, essa segunda, de 2 até 4, fique invertida, fique completando esse V aqui de baixo para cima. Então, eu vou colocar aqui menos x, olha, vou colocar aqui menos x mais 2, por exemplo. Mais 2, mais 22 não, mais 2. Não deu para completar ainda, eu vou colocar mais 4. Ó. Estão percebendo? Eu fiz uma função aqui a partir de duas definições. Quando eu der um Enter agora, olha como ele vai escrever para mim aqui na janela de álgebra. Exatamente aquilo que a gente costuma ver nos nossos livros, né, de matemática. Uma função x, a minha chavezinha vai ser valor x se o 0 for menor que x, que menor que 2, ou vai ser valor menos x mais 4 se o 2 for menor que o x, que menor que 4. Pronto, a nossa função está aqui, delimitada. Beleza, construímos então aqui o meu material, a minha base, que vai rotacionar a partir de uma função com duas sentenças. Agora eu vou aqui na janela de 3 dimensões e vou usar o quê? O sólido de revolução. Tá vendo? Vou usar ele aqui
e vou tentar pegar o quê? Pegar essa função e girar ela aqui, ó. Olha só, girou uma parte. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá vendo? Já girou uma parte lá, olha. Se pegar a outra, vai girar também? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu... Tem uma travadinha aqui um pouquinho, deixa eu ajustar ele aqui. Ele não tá girando a segunda parte aqui, tá fazendo uma construção extra aqui, deixa eu ver aqui. E não tá visualizando. Acho que eu sei por que ele está fazendo isso. Ele vai fazer apenas de uma parte. Então, quando essa função aqui for mais de um pedacinho, acho que ele vai construir só de uma. Deixa eu ver, eu não tinha testado ela antes para mais de uma. Fechou uma aqui. Mais uma tentativa aqui para ver se ele vai fechar a outra. Se não fechar, nós vamos fazer ela com segmento mesmo. Ele está arrastando só uma, ele não tá aceitando as duas. Isso. Então, com a função de mais de uma variável, ele não vai arrastar todas as partes. Então, o que nós vamos fazer? Vamos voltar mesmo para o segmento, mas já fica uma dica para vocês de como a gente pode fazer a função de mais de uma sentença. Daqui a pouquinho, se ficou alguma dúvida, a gente pode voltar e construir outra função de mais de uma sentença aqui. Vamos limpar ela e fazer com segmento mesmo, por enquanto, até a gente poder verificar por que ele não está fazendo as duas partes. Vamos fazer aqui um grupinho bem bacana de segmentos. Vamos fazer aqui um segmento. Olha aí. Eu fiz aqui um conjunto de segmentos que poderá fazer, vamos dizer aqui, poderá gerar um sólido espacial, tá bem? É como se fosse a superfície que vai ser girada. Olha como ela apareceu aqui na minha superfície 3D, tá vendo? Ela aparece do mesmo formato que a gente escreveu ali. Vou diminuir aqui a janela básica, vou acessar a ferramenta aqui de 3 dimensões de superfície de revolução e fazer isso com cada segmento desse. Vamos fazer com o primeiro. Olha aí, eu fiz a revolução do primeiro segmento. Opa, tio. Agora vamos fazer com o segundo. Ah, GeoGebra, não trave não. Vamos localizar aqui o segundo segmento. Olha aí, fiz com o segundo agora. Vou fazer com o terceiro segmento, ele já fez também. Com o quarto segmento e com o quinto. Olha aí. O último não deu ainda. Olha, girei o último segmento aqui também. E ele fecha para nós a nossa imagem, o nosso sólido de revolução. Olha aí, ó. Deixa eu esconder os eixos aqui agora. Vou deixar os segmentos aqui não visíveis. Esses pontos também vou deixar não visíveis. E nós temos aqui o nosso objeto de revolução, a nossa superfície de revolução fechadinha, ó. Deixa eu fazer com que o GeoGebra role ela aí para vocês ficarem vendo. Que tal? Deu para acompanhar bacana aí, pessoal? A construção, a gente faz o desenho daquela linha que a gente quer que gire em torno do eixo X, acessa a ferramenta de sólido de revolução e vai
girando cada um dos segmentos até que fique formada aquela figura que a gente gostaria que ficasse. Me diga aí o que vocês acharam dessa ferramenta. A ferramenta é boa, só estou triste que eu não estou conseguindo fazer. Professor Elisione, mas a gente vai ver, isso acontece às vezes mesmo. Às vezes é porque a versão que a gente baixou pode não estar atualizadinha ainda. Mas eu vou pegar com você depois e vamos junto descobrir o que está acontecendo com a sua versão, tá bom? De repente, se precisar deletar essa versão sua do GeoGebra e baixar outra mais atualzinha, a gente baixa contigo e a gente ajuda, tá bom? Mas vai dar certo. Depois a gente vê a oficina novamente e vai ficar tranquilo. Ok, então, isso daqui, pessoal, fica assim, eu acho ela fantástica porque, às vezes, você pode estar precisando de um objeto, de um sólido específico para você trabalhar algum tipo de intenção com seus estudantes e pode não estar conseguindo encontrar. Nem tudo que a gente precisa, a gente consegue encontrar na internet, assim, disponibilizado. Também vou precisar, professor, de baixar uma nova forma. Essa aqui não está dando certo também, não. Não está dando certo também não, né? Não, beleza. Então, quem não estiver dando certo, depois que a gente acabar aqui a oficina, quando faz 9 horas, e aí se vocês puderem ficar um pouquinho, eu posso tentar verificar com vocês para ver o que está acontecendo, tá bom? Ok. Aí, o que mais que a gente pode fazer com essa construção? Observa que ela está mostrando toda a grade aqui ainda, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, deixa eu visualizar novamente aqui os segmentos da janela de álgebra, da janela de visualização. A gente pode eliminar essa grade aqui, fazendo com que a cor deles fique bem fechadinha. Então, vou clicar em cima do segmento, olha, vou fazer a cor dele ficar zerado aqui, por exemplo. Na cor, já está fechada 100%. Aí eu venho aqui na minha superfície de revolução, elas aparecem aqui na corzinha que elas estão aqui. Eu vou pegar essa azulzinha, que é a base, e venho aqui na cor, deixo completamente fechada a cor, ó, e o tamanho do risco eu vou deixar no 0. Vamos pegar essa outra aqui agora. Vou fazer de uma por uma. A cor eu vou deixar 100% na cor. Isso. E o traço aqui eu vou voltar para o 0. Ok? O que mais que eu tenho aqui? Essa outra. Cor 100%, traço 0, já está ali, ok? A cor fechada em 100%, traço 0 aqui. Isso não está saindo aqui ainda, peraí. Cor completamente. Tracinho aqui, deixar no 0. Olha aí. Aí ela some aqui os tracinhos. Fica só a telinha mesmo, bem visível. Mudando a cor para 100%, traço para o 0 aqui. Pronto, tá vendo que tá sumindo a gradezinha? A gente consegue deixar ela só com a cor mesmo, sem a grade. Se você quiser deixar a grade por algum motivo, para fazer alguma instrução, pode deixar também, senão você vai tirando aqui na cor e na espessura do traço. Pronto. E a nossa construção vai ficando bem bacaninha. A outra agora aqui. A cor já está ali, o tracinho já está aqui. Deixa eu voltar isso daqui. Ok. E aí é só a gente esconder novamente aqui os tracinhos. Não fechou aqui a sequência. Bom, um pouquinho de prática e treinamento, vocês vão fazer ótimas construções aí no GeoGebra 3D.
Posso fazer isso com outro tipo de expressão, de função? Vocês podem fazer isso aqui com vários tipos, inclusive funções, tá bom? Aqui eu fiz usando segmento, mostrei também usando funções, não ficou muito bacana com a função de 2 etapas, ele deu uma travadinha, mas vocês vão conseguir fazer também ele com funções de mais de uma sentença, tá bom? Vou apagar aqui então essa construção e vou fazer outra de uma outra função qualquer aqui. Apagando tudo. Então, vou fazer aqui uma função. Vou escrever aqui dentro do campo de entrada, olha, função. Uso essa função aqui, que escreve o número da função. Vou escrever assim, a função x ao quadrado, x elevado ao quadrado, mais 2, mais 2x. Pronto, eu quero essa função para quando o valor dela estiver entre menos 2 e 2, por exemplo. Olha aí, ó. Olha como o GeoGebra desenhou essa função para mim. O x ao quadrado mais 2x no limite de menos 2 até 2. Pronto. Dou um Enter aqui e olha como o GeoGebra vai escrever ela aqui para mim, olha, na minha janela de álgebra. Ela me dá um nome da função, é a função f, e limita aqui entre parênteses o intervalo do domínio dessa função. Ela vai de menos 2 até 2. E aqui a gente consegue visualizar todo o gráfico dela, nesse intervalo que a gente pediu. Agora vamos fazer o seguinte. Aqui na nossa janela 3D, vamos pedir para haver uma rotação, né, dessa função. Vamos aqui de novo usar a ferramenta de superfície de revolução, que eu posso usar aqui ou posso digitar aqui também, tá vendo? Então eu vou usar dos dois formatos. Fazendo aí e puxando a função aqui, olha o sólido como é que vai virar aqui. Veja que interessante. Deixa eu diminuir o zoom para vocês verem como fica o sólido de revolução dessa função aí. Deixa eu tirar aqui. Olha aí que legal que ficou. Ficou como se fosse um chapeuzinho de chinês aqui, ó. Com aquela pontinha. Deixa eu esconder os eixos. A gente não encontra essas imagens, por exemplo, prontas por aí com facilidade, mas a gente pode construir elas aqui com um pouquinho de raciocínio matemático no GeoGebra, a gente consegue fazer elas, tá bom? Então vocês podem usar funções ou usar segmentos, tudo dá certo, tá ok? Como é que nós faríamos essa mesma coisa aqui sem usar o comando ali em cima, tá bom? Então vamos lá, aqui no campo de entrada você vai começar digitando superfície, sup, vai dizer qual é a função e qual é o ângulo que você quer que ela faça o giro. A minha função é a função f. Qual é o ângulo que eu quero? Eu não quero fazer aqui, por exemplo, o ângulo completo de 360 graus. Vamos fazer só de 90 graus ou 180 graus? Vou escrever aqui 180 graus. Olha aí. Se eu escrevo o ângulo de apenas 180 graus, o GeoGebra entende que eu não quero construir o giro completo, tá vendo? E olha como fica aqui a minha construção em 3D. Ó. Vai ficar como se fosse aqui aquela cauda do pavão, tá vendo? Ó? Tem aqui uma conchinha, que seria a parte do vértice aqui que está sendo projetado. E a caudinha do pavão aqui, tá vendo? Ele fez o giro apenas em 180 graus. Então, essa função aqui, nesse caso, tem esse poder de girar o tanto de graus que vocês quiserem. Tranquilos assim para vocês, pessoal? Bacana? Deu para pegar a ideia? Abra um áudio aí alguém e me fala se tá tranquilo. Tranquilo, professor. Estou conseguindo aqui reproduzir. Joia, maravilha, então. Aqui também está tudo tranquilo, mestre. Joia. Aí, Boa então, noite, professor. Cheguei agora, mas estou acompanhando. Opa, maravilha, Lê. Que bom. Desculpe pelo atraso. Tranquila, está justificado. Bom, então tá. A ideia aqui é vocês usarem a imaginação de vocês e criarem
qualquer coisa que eles vierem à mente, desde que vocês consigam expressar o quê? Que vocês consigam expressar a linha que vai ser girada aqui na janela de visualização padrão, que é essa do meio, a janela de visualização comum, tá bom? Vamos usar uma outra ferramenta aqui, outro elemento gráfico. Vou pegar aqui, por exemplo, olha, um semicírculo desse aqui. Olha. Vou colocar um semicírculo do 0 para cá. Ó. Pronto. Desenhei um semicírculo. Será que eu posso girar esse semicírculo? Ele se chama C, tá vendo? Então eu vou digitar aqui, ó. Eu quero uma superfície de revolução. Bom, e vai ser. Ele não vai aceitar isso daqui, tá? Isso aqui é só para função, perdão. Isso aqui tem que ser mesmo arrastando. Na superfície de revolução, clicando na janela 3D aqui, eu venho aqui, superfície de revolução, e vou arrastar essa superfície. Olha o que ele vai fazer. Vai criar para mim uma esfera. Pronto. Olha. Com um arco, a gente consegue fazer a esfera. Olha aí, deixa eu terminar aqui a superfície aqui. Não completei ali no início, mas tudo bem. Mas já deu para entender a ideia, né? Pronto. Então nós conseguimos fazer aqui uma esfera. O que não é fácil encontrar esse material disponível por aí para a gente poder baixar uma esfera que seja assim, é possível você movimentar em 3 dimensões como é esse caso. Bom? Tranquilo, né? A ideia de construir uma esfera. Tranquilo, professor. Olha. Então tá. Então, acho que já deu mais ou menos para vocês entenderem como faz para criar uma superfície de revolução. Fica a cargo de vocês agora dar uma treinadinha, uma visualizada depois na oficina para ver quais são as ferramentas que usam e colocar a ideia de vocês para fruir aí. Vamos para o segundo tópico, então, da nossa oficina de hoje, que é usar uma tartaruguinha muito bacana para desenhar. E essa tartaruguinha agora vai ficar muito interessante, porque, como eu disse para vocês, o pessoal aí que está no nosso curso, o pessoal da sala de recursos, os pedagogos aí, vai poder nos dizer como podemos usar essa tartaruguinha para fazer aquilo que os nossos estudantes com um pouco mais de dificuldades podem necessitar. Além, lógico, de podermos utilizar nas aulas normais do dia a dia, do cotidiano, lá na sua sala normal, tá bom? Então, meus pedagogos aí, Geisa, Tavares, cuide da sua galera, manda ideia para nós aqui, tá bom? Vou apresentar para vocês a tartaruguinha. Bom, quando eu digo tartaruguinha, é justamente uma tartaruguinha mesmo. Olha, se você vier aqui na janela no campo de entrada e começar a digitar o nome tartaruga, ó, tá vendo? Digitei 3 letras só, de tartaruga, vai aparecer aqui alguns comandos que já tem esse nome que inicia com essas 3 letras. Justamente os nomes dos desenhos referentes aos comandos da tartaruga. Então eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou definir uma tartaruga aqui. Olha como é que a gente vai começar. Eu vou dizer assim, eu tenho uma tartaruguinha que vai se chamar de E. Pode ser qualquer letra que você quiser, você vai usar uma variável para definir essa tartaruga. Poderia ser T também, eu vou usar o T de tartaruga, tá vendo? Eu vou dizer que o T é igual, olha lá. Aí eu vou digitar tartaruga, ó, tart. Vou dizer aqui, ó, esse comando aqui, ó, tartaruga, tá vendo, ó? Quando eu faço isso, ó, no campo de entrada eu defini a minha variável T vai ser igual à minha tartaruga. Desse jeitinho aí, não precisa fazer mais nada por enquanto. Olha o que já apareceu aqui no centro da minha janela de visualização. O que vocês estão enxergando aí? Me diga. Uma tartaruga. Tartaruga. É justamente isso. É muito bacana, muito legalzinho eles colocarem essa ideia de tartaruguinha aqui para a gente poder tá desenhando. E essa tartaruga, pessoal, ela vai receber os seus comandos.
Isso aqui é muito bom para vocês trabalharem a ideia de pensamento computacional. E eu digo até uma coisa interessante, que os alunos que têm, às vezes, dificuldades para compreender a matemática comum do jeito que nós ensinamos na sala de aula, pode dar um salto enorme, porque normalmente eles têm habilidades em outras áreas. A mente deles, a cabeça, o cérebro é muito desenvolvido para outros tipos de trabalho, outros tipos de ensino. Então, de repente, vocês vão poder conseguir ativar essa parte mental deles, mais especializada, usando aqui os comandos da tartaruguinha. É muito simples, muito bacana, e eu vou mostrar para vocês. Para isso, eu vou tirar aqui as malhas e o eixo para ficar só a tartaruguinha aqui normal. Como é que você vai comandar essa tartaruguinha? Atenção, você vai digitar aqui dentro, assim, olha. Deixa eu ver se estão querendo entrar. Não? Pessoal, como eu estou aqui com a janela do GeoGebra toda aberta, de repente, se alguém quiser falar alguma coisa, professora Eula, pode abrir o microfone, tá? Que às vezes eu não vou ver a mãozinha levantada. Pode falar, professora Eula. Professor, o aplicativo do GeoGebra, ele só pode ser utilizado para matemática ou ele pode ser utilizado para química e para física? Porque química nós temos muito questão principalmente do terceiro ano de hidrocarbonetos. Dá para ser utilizado ou não? Professor, eu creio que dá para utilizar ele para muita coisa, principalmente, por exemplo, para criar aquelas cadeias carbônicas, né, que tem assim aquelas bolinhas ligadas umas nas outras. Isso, é porque quando eu vi você fazendo desenho, aí o meu pensamento foi certinho logo nas cadeias, né? Porque eles não têm assim ela em 3D, né? Então, para eles poderem imaginar elas bem mais, para poder facilitar, né? Porque eles têm uma certa dificuldade de aprender cadeias carbônicas, né? E aí a gente só vai falando, mas aí a tecnologia já está aí mesmo, né? Exatamente. Olha aí, já temos um desafio, viu, pessoal? Todos os 120 cursistas vamos tentar construir uma cadeia carbônica aqui, um metano, um propano, né, professora? Esses são os nomes que eu me lembro ainda da época que eu estudei a química, mas tudo bem. Mas é possível fazer, tá bom? E é possível também usar em outras áreas. Essa é a parte interessante. Ele é um aplicativo matemático, para apaixonados por matemática, mas também por quem é apaixonado por fazer as coisas diferentes, tá bom? Vai dar certo. Porque sempre aparece aplicativo mais para as outras áreas, né? E a gente tem essa deficiência na área de química, né? Que até da biologia mesmo, e física, porque são a disciplina que os alunos, se você for fazer uma pesquisa, são a disciplina que eles menos têm afinidade. Mas é pelo fato deles não visualizar, não ver, não conseguir imaginar para que ela serve, né? É por isso que eu queria saber, eu queria ver um desenho no GeoGebra para me ver se eu conseguiria aplicar nas minhas aulas. Ok, então vamos anotar aqui então, tá bom? Porque aí a gente já pode tentar, no tempo que a gente for tendo aí entre uma oficina e outra, tentar produzir algo nesse sentido, tá bom? Para poder ir ajudando a clarear suas ideias. Combinado? Sim, senhor. Maravilha. São 120 mentes aqui pensando, né? Deve sair alguma coisa boa. Não estão todos reunidos assim, no momento síncrono, mas quando eles forem ver a gravação aqui, eles vão se sentir também desafiados a construir. Vamos para a tartaruguinha. Olha só, como é que você vai comandar essa tartaruga? De novo, no campo de entrada, eu vou começar a digitar, ó. Tá vendo? Tá. E ele vai me dar os comandos. Os comandos que eu tenho aqui. Tartaruga para PF, quer dizer tartaruga para frente. Tartaruga PD, quer dizer tartaruga para a esquerda, para a direita. Tartaruga PE, quer dizer tartaruga para a esquerda, ok? Então, olha só, bem tranquila a nomenclatura. PF, tartaruga ande para frente. PD, tartaruga ande para a direita. E o PE, quer dizer tartaruga ande para a esquerda. Com isso, a gente vai conseguir fazer ela se movimentar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer essa tartaruguinha desenhar um quadrado. Então, preste bem atenção. Então, eu vou fazer o quê? Ela vai andar para frente, vamos fazer ela desenhar um quadrado de um lado de duas unidades. Então,
Então eu vou dizer o seguinte, tartaruga, ande para frente, tá vendo? PF, tartaruga, ande para frente. Que tartaruga eu quero comandar? A tartaruga que eu chamei de T aqui, ó. Então, tartaruga T, ande para frente 2 unidades. Está vendo como é que fica o comando aqui, ó? Bem simples, bem bacana. Tá? Tartaruga T, ande 2 unidades para frente. Esse é o comando. Se você der um Enter, você vai perceber assim, puxa, mas não aconteceu nada. Ah, aconteceu sim. Apareceu bem aqui embaixo, ó, um botãozinho de animação, tá bom? Ela só vai fazer o seu comando quando esse botãozinho de animação estiver ativado pela primeira vez. Então, eu vou mandar ela reproduzir. Olha lá o que vai acontecer, ó. Ela andou uma quantidade de distância para frente. Se eu ativar aqui a janela, a malha, você vai perceber que ela andou exatamente 2 unidades para frente. Tá vendo aí? Os eixos estavam aqui, ó, então ela andou 2 unidades mesmo para frente. Tá vendo? Beleza. Professor, Sim. eu estou fazendo aqui junto com o senhor, minha tartaruguinha ficou paradinha no mesmo lugar. Isso. Lá embaixo, lá no canto esquerdo inferior da sua janela de visualização, deve ter aparecido um triângulozinho. Vê lá. Pois é, eu coloquei o TAR PF. Aí Isso. aplica 2, né? Andar 2 unidades. Tem que dizer o nome da tartaruga. Você definiu o nomezinho para ela? Não, Observe que ixi, ninguém não. Isso, então vamos começar do zero de novo aqui. Atenção, do zero. Para todo mundo. Primeiro eu vou dar um nome para minha tartaruga. Eu vou chamar ela de T. Então lá no campo de entrada, lá em cima, você vai digitar assim, T. Se você quiser achar outro nome para sua tartaruga, dê outro nome aí. A minha vai ser chamada T. Vou dizer, minha tartaruga vai se chamar T. E qual é o comando que eu vou atribuir a essa tartaruga? Eu coloco igual, aí digita aqui, tá vendo? Aí já vai aparecer o nome tartaruga. Tá aqui, ó. Então pronto, tá vendo que eu defini a minha tartaruga com o nome T. Combinado? Ok, estou fazendo aqui. Ok. Aí eu dei o meu Enter. Pronto. Aí ela já apareceu aqui na minha janelinha de álgebra, dizendo assim, um ponto, ele chama uma tartaruga de um ponto, tá bom? Aí diz que a minha tartaruga T e o nome e o valor dela é o valor nulo. Então não se preocupe com esse nulo que aparece aqui, tá caracterizado como valor nulo. Se você quiser esconder a tartaruguinha, você desmarca aqui a bolinha azul que é para poder visualizar ou não. Eu vou deixar ela visível. Aí a partir desse T, que é o nome dela, é que ela vai obedecer o seu comando. Vamos de novo agora para o comando. Andar 2 unidades para a direita. Eu vou dizer assim, tar, olha aí, ó. Vou chamar o comando sempre com essas 3 primeiras letras, tar. Tar, PF. Então eu vou selecionar. Quando você seleciona esse formato aqui, esse template, ele já vai selecionar o nome da tartaruga. É só você digitar o T, que é o nome da sua tartaruga. Tartaruga T, tá vendo? Usa o Tab do seu teclado para ir para a distância que você quer que ela ande. Vai selecionar todo esse espaço de distância aí. Ó. Não pode ficar esse sinal de maior e menor aí, não. Tem que ser tudo substituído pelo tanto de unidades que você quer que ela ande. Então, eu quero que ela ande 2. Vou dar o Enter. Ficou igual o seu comando, Geisa? Oi, professor. Eu estou colocando aqui o nome. Tá vendo? Não é fácil não esse negócio. TAR PF, o nome da minha tartaruga 1. Aí ficou TAR PF 2, não é isso? Isso. Botou o nome dela? Primeiro. Olha para minha janela aqui. Agora, sim. Deu certo? Tá, tartaruga TAR PF 2. Ok. Agora do Enter. Dá o Enter. Por favor, verifique a estrutura do seu comando, variável indefinida. Você não colocou, então, o nome dela de novo. Tu tá no computador aí? Tô. Compartilha a sua janela bem com a gente para a gente ver o que está faltando nela aí. Vai lá, rapidão, que a gente vai ajudar vocês a tirar as dúvidas aqui o mais rápido possível.
Tá aparecendo? Ainda não. Vai aparecer. Enquanto isso, os outros vão ajeitando aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso, Então, você o nome é isso aqui, né? chamou a sua tartaruga de tartaruga 1, certo. Agora aperta nesse triângulozinho que tá bem aí na frente, bem embaixo aí. Isso. Este? É, não aconteceu nada. Então vamos fazer novamente. Apaga essa tartaruguinha aí. Vai lá e apaga o nome dele lá. Lá na janela de álgebra você apaga. Pode deletar mesmo. Né? Só isso. Clique e deleta aí. Isso. Deletar onde? Apagar. Isso, pronto. Aí vai lá no campo de entrada de novo. Vamos fazer de novo. Vamos lá. Ao invés de colocar o nome todo. No campo de entrada está embaixo. Isso, ótimo. Digita só uma letrinha só. Escolhe uma letra e fala aí. Essa vai ser minha tartaruga. Vai lá. A. Então vai lá. A igual. Igual. Isso. Agora começa digitando. Tart. Tá. Isso. Aí esse terceiro elemento aí. Essa tartaruga aí. O terceiro. Isso. Pronto. A sua tartaruga vai se chamar A. Dá o Enter agora. Pronto. Tá aqui o nome dela. Isso. Agora você vai mandar o primeiro comando para ela. Lá embaixo, agora no campo de entrada de novo, você vai digitar. Tá? A. Não, A não. Tartaruga de novo. Pode apagar o A. Isso. Tá? Isso. Agora o PF. Tá? PF aí, ó. Segundo. Isso. Agora digita o A para substituir o nome da tartaruga aí, ó. Só digita o A. Isso. Dá o tab, que ele vai para a distância. Ok. Quantas unidades você quer? 2 unidades. 2. Isso. Ó. Digito 2. Dá o Enter. Olha aí. Olha, agora tá tudo bem. Maravilha. Isso. Muito bem. Agora eu vou compartilhar minha janela agora de novo. sim. Tá. Perfeito. Obrigada, professor. Moça, estamos aqui para isso. Todo mundo vai sair aqui craque no nosso GeoGebra. Professor José Filho, mas essa tartaruguinha ela já pode ser criada em um tamanho maior ou tem que mexer só no zoom mesmo? Não, ela é feita por enquanto nesse tamanho aí tipo assim, tipo padrão, entendeu? Porque o objetivo dela é fazer o desenho, não é que a gente precisa visualizar. Se você aumentar o zoom dela, ela vai permanecer do mesmo tamanhozinho. Se você experimentar aí, você vai ver que ela vai ficar do mesmo tamanho. Tentou dar um zoom nela aí? Sim, mestre, entendi. Desculpa aí a vergonha que eu estou passando. Não, que vergonha, moço. Vergonha foi eu que passei na semana passada, que o meu Meet não funcionou. Mas vamos lá. Aí, professor, no caso, essa tartaruguinha, pelo tamanho dela, muito pequeno, para um aluno que tenha baixa visão, ou não tem como fazer, né? Assim, aumentar o tamanho da tartaruga. Isso, aumentar o tamanho da tartaruga não. Aí a gente vai ter que usar um outro sistema para poder visualizar o tamanho dessa tela para ele. Tem outras ferramentas que você poderá fazer para poder visualizar o tamanho da tela no caso. Tá bom? Aí, nesse caso aí, ele vai ter que combinar o GeoGebra com outro aplicativo que amplia o tamanho da tela para ele. Legal? Mas o que é legal aqui é o pensamento que ele vai usar de comandar uma tartaruguinha pelos passos e desenhar o que ele imaginar. Vamos terminar o quadrado, então, aqui. Deixa eu diminuir aqui, tirar a minha malha. O que eu quero agora? Para mim fazer um quadrado, eu preciso fazer com que essa tartaruga mude de direção. Então, eu vou agora fazer o seguinte, ó, tar de novo. Tudo isso pelo campo de entrada, tá bom? Olha, tar. Eu quero que ela vire para a esquerda, tá bom? Porque eu quero que o meu quadrado seja para cima. Então, eu vou fazer ela virar para a esquerda. Então, esse tart PE. Quer dizer, tartaruga para a esquerda. Qual é a tartaruga que eu quero mudar? É a tartaruga T. No caso de vocês aí, a letra que vocês deram para ela. Qual é o ângulo que eu quero que ela mude de direção? Quero que ela mude 90 graus. Por quê? Porque um quadrado tem aqui ângulo de 90 graus. Lembra que tem que colocar a bolinha do grau aqui para ele reconhecer bacana, tá bom? 90 graus. Vou dar o Enter e olha para minha tartaruguinha o que vai acontecer com ela. Ela vira automático para a esquerda. Aí eu repito o comando agora. De novo, ó, tartaruga, ande para frente. Certo? Tá? Tartaruga para frente. Qual é a tartaruga que eu quero? A tartaruga T. Qual é a distância que eu quero? 2 unidades.
Viu aí? Então, ela vai girar e andar, até completar a figura que eu quero. Então, ela andou 2 para frente, olha lá, já começou a desenhar, já desenhou o próximo lado. O que ela tem que fazer agora? De novo, girar 90 graus. Então, eu vou dar outro comando para ela. Tartaruga para a esquerda. Ó, tartaruga P para a esquerda. Minha tartaruga T vai andar de novo, vai girar 90 graus novamente para a esquerda. Dou Enter e ela gira lá sozinha. Vou fazer ela andar 2 unidades novamente. Então, de novo, tartaruga para frente. Tartaruga PF. A tartaruga AT, a distância é 2 unidades de novo, dou Enter, e aí ela vai fazendo aí o nosso desenho que a gente está mandando ela fazer. Mandar ela virar novamente para a esquerda. A tartaruga T vai girar 90 graus novamente para a esquerda. Já girou. E caminhar novamente. Então, tartaruga para frente. Tartaruga T para frente 2 unidades. E ela vai girar ali e vai completar o nosso quadrado. Agora eu posso dar o zoom aqui, que o meu quadrado vai aumentar o tanto que eu precisar, tá bom? E a minha tartaruguinha já completou o serviço. Se eu não precisar mais dela, eu posso clicar ali naquela bolinha de visualização na janela de álgebra e esconder a tartaruguinha, tá bom? Mas aí, no caso, esconde também a minha construção, tá bom? Então, a tartaruga, ela está ligada à construção aqui, tá bom? Ela não é um elemento isolado dela, tá bom? Ela faz o que você pedir, mas ela vai ficar aqui, ok? O que vocês me dizem da nossa tartaruguinha? Deixa eu ouvir vocês aí. Bem interessante, professor. Opa! Muito bom, professor. Pena que a minha tartaruga ela não conseguiu fechar o quadrado, não. Mas você deu... Ela começou a girar. Quando eu fui mandar para a direita, ela girou, ficou girando sem parar. Ah, é porque talvez você não colocou a bolinha de grau lá em cima, tá bom? Então você deve colocar a bolinha do grau, porque se você mandar ela girar um número qualquer, ela vai ficar doidinha sem saber quantos graus você queria que ela girasse. Coloca o 90 e bota aquela... A pelo menos girou e a minha nem saiu do lugar. Bom, a ideia aqui é, primeiro, vocês definirem um nome para a tartaruga, uma letrinha é suficiente. Definiu ela, todos os comandos que vocês forem fazer vai basear nesse nome de vocês. Vamos começar uma outra figura aqui, por exemplo. O que eu acho interessante dessa tartaruga com respeito a trabalhar conceitos matemáticos com os meninos. É porque normalmente a gente leva uma figura já pronta para eles. A gente diz assim, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um losango, isso aqui é um trapézio. Mas e se a gente construir essas figuras no momento que a gente for mostrar para eles? Eles saberem, olha, esse quadrado aqui está sendo construído andando tantas unidades para frente, depois girando 90 graus, ó, isso já vai ficando na cabecinha deles. Para quem tem um pouco mais de dificuldade de entender, o ato de construir junto faz muito mais do que 10 aulas poderiam fazer, tá certo? Sim, professor José Filho. Sim. Essa ideia é muito criativa, né, e facilita na hora da pessoa compreender mesmo o conceito, né? O aluno ele vai ter mais segurança durante esse processo aí. E não fica só se enchendo de informação, que às vezes a gente leva e já, igual o senhor falou, já está tudo pronto, né? Exatamente. O que a Base Nacional Comum Curricular, que está dentro do nosso documento curricular, preconiza hoje para os nossos estudantes? Que os estudantes têm que ser o quê? Protagonistas. Isso aqui é a oportunidade deles serem protagonistas do próprio conhecimento. Você já conhece, então você vai fazer ele aprender, vai fazer ele conhecer agora também daquilo que é mais importante, do conceito. Não um conceito falado, já pronto e desenhado ali, mas um conceito que vai sendo construído, tá certo? Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer agora, suponha que vocês
sejam agora desafiados a construir aí um pentágono regular, por exemplo. Um pentágono regular que tenha um lado medindo 2 centímetros, 2 unidades. Eu vou apagar, então, essa tartaruguinha aqui, vou apagar essa construção. A gente vai iniciar uma outra com a tentativa de fazer essa construção de um pentágono. E eu vou perguntar para vocês o seguinte: o que a gente precisa para poder fazer um pentágono? Na opinião de vocês, o pentágono tem 5 lados. E o que mais? O que eu preciso para poder construir um pentágono regular? Me dá uma dica aí. O pessoal tem que conhecer lá os ângulos internos do pentágono. Aí, garoto, muito bem. Tem que conhecer esses ângulos aí. Então, se você fala assim para o seu menino, agora nós construímos um quadrado que tem 4 lados, vamos construir um pentágono agora, também de 5 lados iguais? E aí deixa ele investigar para saber, ó, se para um quadrado eu fiz a tartaruguinha girar 90 graus, para 5 lados eu vou precisar mandar ela girar mais do que 90 graus ou menos do que 90 graus? Isso já vai gerar ali a discussão, a investigação. Tá? Você pode começar com figuras mais simples e até a figuras que você consiga fazer ele ir investigando por conta própria. Por exemplo, se ao invés de ir para o pentágono, você quer ir para o triângulo, vamos definir um triângulo equilátero, como é que ficaria? Tá? Então, a ideia seria essa, é vocês construírem a partir das definições, mas não da coisa pronta. Vocês levem para eles a investigação. Vamos lá, eu vou chamar minha tartaruguinha agora de M. M vai ser a minha tartaruga. Olha só, minha tartaruguinha M já apareceu aqui. Eu quero fazer um pentágono. Poxa vida, então um pentágono, vamos lá. Eu vou dizer para minha tartaruguinha assim: tartaruga, ande para frente. Observe que tem uma diferença desses comandos. Alguns deles é só tar, outra é tart, certo? Então, mas como quando a gente começa a digitar as 3 primeiras letras, já aparece aqui uma sequência bacana, aí a gente já não se perde mais. Então, eu vou pedir minha tartaruguinha agora para andar para frente. Minha tartaruguinha M, ande para frente 2 unidades. Bota 3 para não ficar muito repetitivo, né? 3 unidades. Pronto. Ela andou aqui, ó. 3 unidades. É porque está no zoom aqui. Olha aí, andou 3 unidades. Se eu quero construir o pentágono, eu vou fazer um chute aqui, tá bom? Suponha que eu estou investigando, eu vou fazer um chute. Então, fala assim para minha tartaruguinha aqui, ó. Tartaruga. Para a esquerda, tartaruga M. Olha lá, tartaruga M. Ande 108 graus para a esquerda. Eu vou colocar aqui 108, por exemplo. Eu vou colocar o grau, viu, Geis? Olha lá a bolinha do grau lá em cima. Ande 108 graus para a esquerda. Ele girou 108 graus. E aí eu vou fazer o seguinte: tartaruga agora desenha mais 2 unidades. Pelo que vocês já observaram aqui, ó, 108 graus, ele girou demais. Então, se eu mandar ela andar, a minha tartaruga agora, para frente, tartaruga para frente, tartaruga M, para frente, 3 unidades. Olha só, se eu quero construir um pentágono com essa abordagem que eu fiz aqui, de fazer ela girar 108 graus para a esquerda, vai fechar um pentágono, sim ou não? Fecha não, professor, porque aí vai ter aquela relação lá do ângulo interno, que é o 108, com o ângulo externo, que vai ser de 72. Isso. Eu teria que mandar ela virar para a esquerda só 72, para o interno ficar os 108. Isso. Entendeu? Estamos vendo aí como está ficando bom o negócio. O professor Jordani falou agora há pouco que a gente precisaria saber aquela ideia do ângulo interno. Beleza. Na minha mente aqui veio então isso. O ângulo interno do pentágono é 108 graus. Mas se eu fizer ele girar os 108, ele não vai ficar com os 108 internamente. Então eu tenho que fazer ela girar o quê? Girar apenas os 72, que vai fechar os 108. Deixar os 108 por dentro. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte, olha. No seu campo de entrada aí, se você está programando uma tartaruguinha, por exemplo,
vai aparecer aqui umas setinhas para cima e para baixo que você pode visualizar os seus comandos. Tá vendo? Tudo que você fez aí nos últimos comandos você pode ver, tá? Então, eu mandei ela girar 108. Se eu clicar aqui, ó, em cima do comando, eu posso voltar nele 72 graus. Vou dar um enter aqui, ó. Olha só, agora ela já vai virar 72 graus, tá? Então seria o próximo comando aí. Mas como eu já fiz ela girar errado aqui logo no início, eu vou começar do zero aqui com ela novamente, tá certo? Então vai apagar esses comandos aqui. Vou fazer ela girar corretamente, tá bom? Então vamos lá. Minha tartaruguinha M vai se chamar, olha isso. M é igual a minha tartaruga. Ok. Vou dar o primeiro comando. Tartaruga para frente. Tartaruga M ande 3 unidades para frente. Ela vai andar. Vou mandar ela virar agora para a esquerda. Então, tartaruga para a esquerda. Tartaruga M ande 72 graus para a esquerda. Olha aí. Fazendo esse comando aí, ela vai girar e eu mando ela agora para frente de novo. Tartaruga para frente. A gente vai usar sempre esses dois comandos. Tartaruga para frente, gira tantos graus para a direita. Então, minha tartaruga M, 3 unidades para a esquerda. E a gente vai repetir esse processo até fechar o pentágono, tá bom? Se vocês quiserem tentando fazer aí, podem fazendo. Eu vou só repetindo isso daqui. Então, vamos lá. Tartaruga de novo, M para virar para a esquerda. 72 graus. Girou 72 graus. Agora para frente. Tartaruga para frente. Tartaruga M, ande 3 unidades para frente. Vai para frente ali, ok. Mando girar novamente. Tartaruga, vamos para a esquerda de novo. Tartaruga M, vai para a esquerda 72 graus. Ela já girou de novo. Novamente eu mando ela andar. Tartaruga para frente. Tartaruga M para frente, 3 unidades. Opa, e estamos fechando o que nós queremos. Tartaruga gire mais 72 graus. Tartaruga para a esquerda, gire 72 graus. Ela já girou. E aí, finalmente, a nossa tartaruga para frente. Tartaruga M ande para frente 3 unidades. Dou Enter e a gente vai ter ali a nossa imagem fechada. Pronto. Olha que bacana você poder construir isso. Não é algo como você entregar desenhado para o seu estudante, escrever aqui no centro dele, ó, em cada vértice, o ângulo de 72 graus. O que vocês acham? Acham que seria mais bacana para o estudante aprender a desenhar o pentágono ou ver ele já desenhado e ter que imaginar como foi desenhado? Me diga aí, abra os seus áudios, por favor. Com toda certeza é melhor ele desenhar, né? Ele construir a figura. Olha aí, muito bem. E aí, em caso, ele trabalharia também a lateralidade, né? Esquerda, Isso. direita. Exatamente. Exatamente. E aí, Geisa, é aquela parte que eu falei que a gente queria muito que acontecesse aqui com nós matemáticos e vocês dos pedagogos aí e os professores da sala de recursos. Porque o pedagogo que está trabalhando com a criança que tem mais dificuldade nesse sentido, ele vê muito mais a necessidade deles do que nós das áreas que já temos ali aquele costume, aquele jeito de trabalhar a nossa matemática, né? Com a visão de vocês, com os conselhos de vocês, nós poderemos enriquecer muito essas salas. O que você acha? Maravilhosa ideia. E os meus queridos matemáticos, acham que é possível fazer algumas construções para esses nossos amigos da sala de recursos? Cadê meu povo criativo?
Eles estão fazendo o pentágono aí, né, Geisa? Muito bem. Eu confesso que quando o colega, acho que é Jordano, ele foi falando alguns conceitos matemáticos, eu fiquei meio que é isso? Voando. Que é isso que ele está falando, né? Ângulo interno, ângulos externos, a numeração aí, fiquei meio que voando. Mas vamos lá, vamos aprender. Isso, muito bem. Pessoal, eu vou colocar aqui no chat já o link da frequência, tá bom? Então, vocês já podem acessar o link da frequência aí para não ficar bem para o finalzinho da oficina, que já está quase no finalzinho mesmo. Beleza. Então, agora eu quero perguntar para vocês se vocês compreenderam bem a ideia de usar a tartaruguinha. Usem a imaginação de vocês e desenhem a tartaruguinha. Desenhem o que vocês imaginarem que puder desenhar, tá bom? Me diga aí, se acham que se compreenderam bem os comandos da tartaruga. Lá vou eu de novo. Acho que é mais prática, né? Para quem não tem conhecimento do programa, dessa ferramenta aqui, que é riquíssima mesmo. Aqui o senhor explicando aí sobre essa outra figura, essa última figura aí, desenhando o pentágono, eu estava tentando fazer bem aqui, utilizando o quadrado que já tinha feito com a tartaruguinha, tentando desenhar uma casa, uma casinha. Então, botar um triângulo em cima, né? Tá aqui na tentativa. Ok. Olha o Geison aí falando que está se divertindo aí fazendo figurinhas. Que bom, Geison. Fala para nós aí, se você tiver o áudio, como é que você está se sentindo aí com a tartaruguinha? Boa noite a todos. Então, professor, eu já tinha conhecimento do GeoGebra, né, ainda da graduação, mas eu só sabia fazer usando os cálculos geométricos de terceira dimensão. Essa da tartaruguinha para mim foi novidade e eu achei bem construtivo, né, de grande valia. Que coisa boa, que bom, que bom. Muito bem. Hein, professor? Sim. Aí agora eu vou complicar a pergunta aqui. Certo. Olhando para um aluno pensando no aluno, olhando não, mas pensando no aluno nosso com baixa visão ainda, né? Certo. Ou cego. E ele trabalhando com essa ferramenta, teria como trabalhar com áudio? Tartaruga, anda 2 unidades para frente, ângulo direita, falando, em vez de estar digitando, porque no caso ele não enxerga. Entendi. Teria essa condição. Aqui no GeoGebra em si, ainda não tem, eu acho que a função de inserir o áudio, mas eu vou verificar se já tem alguma atualização, porque o pessoal está trabalhando muito nessa ideia da acessibilidade. E se já tiver algum plugin que junta o áudio com a escrita dele aqui, aí eu passo para vocês, viu? Mas por enquanto eu não estou sabendo ainda. Mas mesmo que, por exemplo, mesmo que por enquanto não consiga atender aqueles que estão com baixa visão ou os cegos mesmo, mas os outros que têm pelo menos um pouquinho de visão ou outros com dificuldade de aprendizagem já pode se beneficiar por enquanto, né? Com toda certeza. Acho que já é um certo avanço. Mas as ideias são muito boas. Eu vou pesquisar sobre isso, tá, Geisa? Olha, as ideias aparecendo. Tá bom, gente. Bom, pessoal, então agora vamos fazer o seguinte. Vocês perceberam que cada vez que eu vou mandar ela fazer alguma ação aqui, eu tenho que repetir, eu tenho que mandar ela virar várias vezes, eu tenho que mandar ela deslocar várias vezes a mesma ação. E existe um comando que é o comando repetir, certo? Então, se vocês forem olhar aqui no GeoGebra, começa a digitar o comando repetir, ele já vai aparecer com a opção repetir. Aí os parâmetros são número, programação e assim por diante. Então, eu vou tentar aqui verificar se é possível fazer uma coisa nesses poucos minutinhos que está faltando, 5 minutinhos, só para dar uma ideia para vocês. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer aqui. Se não der tempo, a gente faz na aula seguinte, ou eu faço um videozinho do comando de repetição para vocês. Faz tempo que eu não uso ele, mas ele é bem interessante. Eu vou aqui de novo dizer que a minha tartaruguinha é M. Tartaruga, M, ok? Aí eu vou fazer usar um comando aqui, repetir.
Repetir. Quantas vezes que eu quero repetir uma programação? Eu vou dizer que quero repetir 5 vezes. Por quê? Porque a gente tava usando o comando de fazer um pentágono. Qual é a programação que eu quero que repita 5 vezes? A primeira programação que eu quero é que a minha tartaruga M, então vai lá, tartaruga, ande para frente, a minha tartaruga M, ande para frente 3 unidades. Não era isso que nós estávamos fazendo? Eu quero que ela repita essa sequência. Ela vai andar 3 unidades e logo em seguida, a minha tartaruga de novo vai girar para a esquerda, a minha tartaruga M vai girar para a esquerda um ângulo de 72 graus. Beleza. E aí vou fechar aqui, então, a minha programação. Vamos entender o conceito desse comando aqui, ó. Vamos repetir devagarzinho com vocês. Eu estou usando o comando repetir. Por quê? Porque foi até um pouco cansativo fazer essa programação 5 vezes seguidas, a mesma coisa. Anda 3 unidades, depois gira para a esquerda, 72 graus. Ande de novo mais 3 unidades, vire para a esquerda mais 72 graus. Então, se eu sei que vai ser um comando repetitivo, então eu posso usar do GeoGebra esse comando repetir uma única vez. Então, olha só. Lendo aqui no meu campo de entrada, o comando repetir, o primeiro número, que é o 5, diz que é para repetir a sequência que vem logo a seguir 5 vezes. Qual é a sequência? A tartaruguinha vai andar para frente 3 unidades, depois ela vai para a esquerda 72 graus. Vou dar o Enter. E olha o que acontece aqui, ó. Ó, não estou mais com as mãos programando, tá vendo? Ó? Pronto. O que foi feito aí? Nós resumimos todo o trabalho de fazer um pentágono, aqui no caso, todas aquelas 5 etapas de programação repetitiva, nós usamos um único comando, o comando repetir do GeoGebra. E ele conseguiu fazer aqui o nosso pentágono em poucos segundos. Concorda comigo? Sim. Ótimo. Então, se alguém estivesse pensando assim, poxa, mas se eu quisesse fazer um decágono, então, para mostrar para o menino o que é um decágono, eu iria gastar um tempão fazendo essa programação lá na aula, a minha aula terminaria e eu não iria conseguir fazer essa programação todinha, a aula acabaria. Pois pronto, você não tem mais esse problema. Você pode fazer um polígono aí de 100 lados em poucos segundos usando o comando de repetição do GeoGebra. Bacana assim para vocês? Ficou melhor? Ficou mais tranquilo? Muito bom, professor. Se já era bom, ficou melhor ainda, certo? Muito bem. Galera, então, respeitando os nossos horários sempre, tá bom? A proposta era terminar às 9 horas. E estamos aqui, nesse momento, chegando às 9 horas. Conseguimos fazer exatamente o que a gente queria hoje. Era mostrar como se faz sólido de revolução na janela de 3 dimensões e como usar a tartaruguinha para poder desenhar algumas coisas, alguns polígonos aí. E aí vocês agora podem soltar a imaginação de vocês e fazer figuras aí bastante interessantes. E quando forem fazendo as construções de vocês, vão colocando lá no site, vão mandando no e-mail que eu coloquei ali, ó. Vou voltar aqui de novo, vou parar essa apresentação aqui e vou apresentar novamente a janela aqui do nosso site, tá bom? E mostrar para vocês que vocês têm um local aqui, olha. Deixa eu ver o site publicado aqui. Olha aqui, na aba do curso 2022, aqui em produções, tá certo? Então, essa aba de produções aqui é para vocês. Eu quero publicar coisas aqui que sejam material de vocês. Tá bom? Então, façam as suas construções, façam as atividades, envie para a gente. Aqui está, ó, dizendo para onde é que você deve mandar. Mande para esse e-mail aqui, olha. ensinando.geogebra@gmail.com.
Esse é o site do nosso curso, tá bom? Para receber o material de vocês. Para não ficar se mandando em grupo, mandando de um lado para o outro, acaba se perdendo. Teve uma ideia bacana, construiu algo legal? Mande aí para nós, para a gente publicar aqui no site e deixar que o mundo inteiro veja o que vocês estão fazendo, tá bom? Teve uma ideia legal para a sala de recurso? Consegue construir? Construa. Não consegue construir ainda sozinho? Transmita a ideia para o resto do grupo, que a gente vai trabalhando juntos para a gente conseguir fazer tudo isso. Bacana assim para vocês, galerinha? Pessoal, por enquanto, só 13 acessaram a resposta da frequência. Vamos lá, não saia. Professor, eu não achei. Eu estou clicando aqui para tentar achar a frequência, não estou conseguindo. Certo que a minha internet está horrível hoje, está caindo o tempo todo. Tá. É bem aqui mensagem na chamada, é isso? Eu vou colocar de novo aqui no chat do grupo do curso aqui, tá bom? E o chat desse meu. Eu coloquei novamente no chat aqui e vou colocar bem aqui no grupo também, do WhatsApp, só para vocês talvez fica mais fácil buscar no WhatsApp aqui do que no chat. Mas o bom é colocar no chat, que aí é só as pessoas que estavam aqui assinam a frequência e fica tranquilo. Os outros assinam a frequência na hora de... Não, tudo bem, eu já abri. Na hora que o senhor colocou aqui, eu abri. Professor, agora, a aula de hoje, para mim, foi a mais triste até hoje, porque eu não consegui fazer nada. Nem até minha tartaruga não saiu do lugar. Eu acho que tem que deletar esse GeoGebra que eu estou com ele e reinstalar um novo, talvez a versão nova. Eu tentei aqui instalar uma versão 6, aí eu não entendi nada mais ainda do que eu estava... Pode ser. Não, coloca a versão 5 de novo. Você vai lá no site do GeoGebra, baixa a versão 5 novamente para a gente ver o que acontece. Às vezes pode ser algum errinho de configuração aí, mas se você desinstalar e instalar novamente, pode ser que conserte. Tá bom? Como é que eu faço isso, professor? Eu não sei fazer isso, não. Sinceramente, eu não sei. Até vergonha de dizer que não sei. Tranquilo, sem problema. Aqui é para isso mesmo. Então, eu lhe instinto. Então, se você quiser ficar aqui um minutinho aqui depois da... Não, estou à disposição. Eu vou assistir só o segundo tempo do jogo. Tá bom. Vamos ver. O Edson colocou aqui uma observação. Com a tartaruga, a gente pode trabalhar também a forma de soma dos ângulos internos de um polígono regular. Olha, maravilha. Se o aluno descobre quantos graus a tartaruga deve girar para desenhar a figura. Perfeito, Edson. Não, eu vi nessa tartaruga aí, até para trabalhar física, que a professora comentou lá, química, né? Na física dá para você trabalhar as cargas elétricas. Sim, olha aí. Então, no terceiro ano, o problema é que eu tenho que fazer ela andar. Eu não consegui fazer ela andar, ficou com preguiça. Fazer ela andar aí. Mas eu botando ela para andar, eu tenho certeza que eu consigo fazer muita coisa com ela. Eu amei a ideia da tartaruga e da evolução do solo e do lago. Bacana, que coisa boa então. Então é isso, pessoal. Por hoje eram esses os objetivos da nossa oficina, tá bom? Espero que tenha contribuído para vocês nessa noite. A prática de vocês, os momentos que vocês tiverem aí de folga, mexam, malinem bastante, porque quanto mais vocês brincarem, quanto mais vocês malinarem, mais vocês vão aprendendo, tá bom? E aí esse conhecimento vai transferindo para o resto da galera. Tudo bem? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa antes de nós fecharmos a nossa oficina? Temos hoje aqui muitos amigos, temos o professor Everaldo, tá de longe, né, professor Everaldo? Está aí com a gente? O professor Everaldo é de Porto Nacional, pessoal. Deixa eu ver se ele está aqui. Nosso curso dessa vez foi muito longe, porque nós temos pessoas aqui de várias partes do nosso estado. E eu estou em Marabá, no Pará. Olha aí, o Elisione está em Marabá. Que coisa boa. Então é isso aí, galera. Não tendo mais alguém querer falar alguma coisa, Rosângela, por favor, Rosângela. Rosângela levantou a mão, pode falar, Rosângela. Foi um acidente? Ok, então. Pessoal, boa noite a todos.
vejam as atividades, reveja a oficina para tirar alguma dúvida, tá bom? Vou parar a gravação.